para nos ajudar com estas respostas, quem nos faz companhia hoje é Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bom dia, Vanin, seja bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. A audiência fica empolvorosa. Opa, e aí, tudo bem? Tudo certo, Ótima contigo? segunda-feira a todos. Tossindo, posso tossir Pode, já na abertura? pode, fica à vontade. Está em casa. Já deu uma limpadinha aqui. Não, você está em casa, pode tossir, pode ficar tranquilo. Eu tô em casa mesmo. Você tá... É verdade. Vani, me diga só, como é que começamos essa semana, não só para soja em grão, mas para o complexo soja? Você vem destacando nas suas... Eu sempre trago as suas aberturas de mercado aqui no Bom Dia Agro, faço questão de trazer a sua análise diariamente para a nossa audiência, porque você traz bastante essas perspectivas que são completamente importantes dos mercados de farelo e óleo. E nos últimos dias você destacou bastante essa condição dos óleos vegetais e do comportamento das vendas de farelo na China. Como é que essa semana se inicia para esses dois mercados? A venda de farelo na China continua boa, forte, mais forte que o ano passado, agora janeiro, fevereiro. E o motivo é que o farelo está barato, barato relativamente ao milho, aos outros farelos de menor qualidade, e aí tem mais demanda. Conversando hoje também com alguns produtores de ração na China, comentando que estão vendendo mais um tipo de ração voltado ao animal jovem, o suíno, de até 15 quilos, o leitãozinho. Isso quer dizer que há uma procura maior por animais para, enfim, aumentar o rebanho de alguns produtores. Isso mostra que tem uma demanda um pouco maior e a margem da cria está positiva. Isso também é um bom sinal. Tem lá na China é um mercado bem fragmentado ainda. Tem produtores que são especializados apenas na produção de leitões, outros mais verticalizados, desde da matriz até o abate, até o transporte, enfim. Mas ainda tem bastante esse tipo de produtor que só produz leitão e vende leitão. Isso mostra que vamos ter mais bocas para comer na China quando a gente falar de ração. E, Vanin, quando a gente olha para isso, você tem destacado também uma melhora nas ações ali das empresas de alimentação. Me parece que o consumo na China começa a engrenar um outro ritmo. Isso também está conectado a esse mercado, a essa produção de suínos? São mercados correlacionados que nós temos que fazer justamente um acompanhamento paralelo? Positivo. Eu gosto muito de olhar esses números menores, como o preço da comida, a frequência em restaurantes. E então esses dados eles mostram depois do feriado lunar que continua tendo um crescimento de vendas, não necessariamente crescimento das margens dos preços. Esse é um problema. Os restaurantes estão vendendo mais, só que a preços menores. E isso ainda é negativo. Isso impede uma alta mais significativa do preço da carne, das rações, do farelo e da soja. Vanin, como é que a gente vai carregar isso para as análises diante de um início de safra nos Estados Unidos, né? A gente tem essa demanda também encontrando um outro espaço, portanto, e a gente está ali com uma série de conclusões, né? Então, a safra sul-americana se concluindo, nós temos uma necessidade de entender como vai ser a comercialização por aqui, não só no Brasil, mas também na Argentina, ao passo em que começa aí uma nova safra nos Estados Unidos. Isso está no radar e isso vai, de fato, deixar o mercado mais volátil nas próximas semanas, nos próximos meses, ou a gente ainda está num momento de redefinições que vai manter o mercado caminhando meio lateral? Bom, se falarmos especificamente da safra brasileira, vai mostrando, né, enfim, os preços, a coisa toda, o ritmo de nomeações, tudo vai mostrando que a safra é menor. E isso vai se confirmando através dos preços, não em reais. O produtor pode achar que está ruim em reais,
Porém, quando a gente analisa a soja em bases, especialmente no Mato Grosso, então ela está bastante cara. Lá em novembro, a gente ainda, inclusive com você, com o Alexander, com os nossos clientes, nós comentamos que provavelmente nós veríamos uma melhora do preço, não em reais, mas sim o basis, Uhum. especialmente no Mato Grosso, onde Sim. a quebra é maior e é o estado mais importante. É de onde começam todos os programas de exportação do Arco Norte, Santos, todos partem dali. Portanto, a gente viu isso exatamente agora, desde o começo do ano para cá, os bases da soja no Mato Grosso estão numa reação bastante forte, o que ainda não foi visto nos outros estados. Começou um movimentozinho nas últimas 2 semanas, valorização dos bases no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, MS, Goiás e assim por diante. Então, quando a gente analisa a oferta da soja brasileira, os indicadores estão mostrando que a safra é menor. Aí o ponto mais importante quando a gente fala em termos de demanda é se nós vamos ter uma transferência de demanda aqui do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, mais cedo do que o normal. O Uhum. ano passado não houve essa transferência. Nós fomos vendendo, embarcando durante o ano inteiro, perdemos ritmo, claro, é natural, mas essa perda foi muitíssimo menor do que normalmente acontece. E aí nós vamos ver quem é que está certo. Se a produção é 155 milhões, por exemplo, que é o número do USDA ainda, ou é mais para 146, como é o número da Conab, o nosso número está em 148 milhões. É isso que nós vamos ver. Essa queda o encarecimento da soja brasileira em relação à soja americana e essa transferência de demanda. Então, se isso acontecer, de fato, a produção no Brasil é mais para baixo do que para cima. Uhum. E aí a gente vai juntar com o mercado climático. Então, há uma possibilidade de uma combinação de mercado climático nos Estados Unidos, junto com uma possível, ainda não, ainda a soja americana é muito mais cara do que a nossa, $1 por bushel, quando a gente fala de embarque em agosto e julho, posto China, mas há uma possibilidade da soja brasileira vai ganhando valor, os Estados Unidos ainda precisa vender soja, então nós podemos ter um encontro ali de preços, e aí os Estados Unidos passaria a vender mais. Se isso acontecer junto com o mercado climático, então nós temos uma possibilidade de alta para a Bolsa de Chicago junto com o mercado climático. Agora, Vaninho, os Estados Unidos têm essa soja para vender caso a gente veja os preços do Brasil escalando. Os Estados Unidos têm condição de atender a essa demanda que pode se voltar para eles caso a nossa soja fique mais cara? Não só tem como é necessário, senão Chicago vai continuar baixo, Sim, não há como. O produtor americano, o farmer selling lá está 12 pontos percentuais atrasado. certo. Era para estar 78%, já 80%, e está 66%, 66%. Então, o produtor americano ele perdeu o time da venda, decidiu perder, por alguns motivos, talvez não dê tempo aqui para falar. Mas o ponto é que ele não quis vender e agora está carregando o estoque, e isso é baixista para Chicago. O produtor no Brasil tem que entender essa dinâmica. Não é simples assim. Claro, agora a gente vai entrar no mercado climático, a demanda vai passar a ser menos importante, o plantio, o desenvolvimento, blá, 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 vai passar a ser mais importante. Porém, aí passando novamente, a partir ali de agosto, aí acabou. Aí os Estados Unidos têm que vender. E hoje os Estados Unidos é caro. Nada ajuda os Estados Unidos a vender soja, nada, zero. Então isso é um ponto que, não mudando, vai continuar trazendo pressão para Chicago. E aí o produtor aqui tem que ficar muito atento, porque, bom, se Chicago cai mais, evidentemente, nós vamos ter problema, o preço vai continuar caindo em reais. Agora, Vanin, se essa movimentação também não se der para as exportações se retomarem nos Estados Unidos, como é que isso impacta uma decisão do produtor que já deve estar pelo menos meio caminho andado tomada para a safra 24-25 ali nas suas definições de área? Inclusive, o Rogério Almeida tem uma pergunta para ti. Ele diz assim: com a possível diminuição do milho verão nos Estados Unidos, será que pode ter alguma mexida com os preços do milho? Quer dizer, o produtor está tendo que decidir, porque está na hora dos insumos já estarem comprados e tudo mais, e o mercado está ainda definindo esses caminhos. Como é que a gente cruza essas informações, principalmente o produtor americano cruza essas informações para a gente entender a área da próxima safra deles?
Especulação sempre vai existir. E vamos ver agora como é que vai ser essa questão da redução diária. Dia 28, aí, como você comentou no começo, temos esse número, a intenção. Intenção não quer dizer que é o final. O mercado ainda vai querer esperar, claro, a evolução do plantio. E lá em junho, daí a primeira verificação da área. Aí sim, a partir de junho, aí entra já num quadro muito mais claro de como é que vai ser a oferta. Só que tem um ponto seguinte, vocês todos estão vendo que o clima americano está mais quente, o solo está mais quente, vai plantar mais cedo. Produtores, o Jefferson, meu colega de fertilizante, tem conversado com revendas e cooperativas lá, nos Estados Unidos, e as vendas aceleraram bastante de fertilizantes, tanto soja quanto milho, quer dizer, o produtor americano se preparando para plantar bem mais cedo. Talvez ele plante de 15 a 10 dias mais cedo, falando de milho. Claro, e Certo. quando ele faz isso, aí ele também planta mais cedo a soja. Ele fazendo isso, ele vai escapar do período mais quente do ano. O pendoamento, que normalmente cai a partir do dia 10, 15 de julho, aí é a época mais quente do ano, e esse ano parece que vai ser mais quente também. Então, poderia trazer alguma especulação com relação à produtividade do milho. Mas, se ele consegue plantar bem mais cedo, então ele escapa um pouco da fornalha que vai ser o mês de julho, que é o que parece. Tudo isso ajuda a produtividade do milho, mesmo reduzindo a área. E não vamos esquecer, os Estados Unidos produziu um recorde de safra agora de milho, 390 milhões, e vai passar com grande estoque ainda. Não vai haver falta de estoque, não vai haver falta de milho nos Estados Unidos. Para o Brasil, o que importa é o seguinte: o mês de abril agora. Agora volta a chuva, se deu um calorão, mas os mapas já estão mostrando 15 dias muito melhor. Sim. E o mês de abril. Teremos um mês de abril mais seco, especialmente MS, São Paulo e Paraná, que tem chovido mal desde o Natal. Essa é a grande questão que vai mexer com os nossos preços aqui, e muito menos nos Estados Unidos. Porque a gente já está descolado, pessoal. A paridade de exportação é uma, o nosso preço, safrinha está R$ 10 acima. Então, Chicago, nesse momento, só se disparasse bastante para ter um impacto maior aqui para o Brasil. Realmente, nós já estamos descolados da exportação, inclusive para a safrinha. A gente pode dizer, Vanin, que é um momento oportuno, portanto, para os mercados de soja e milho no Brasil, oportuno no sentido de exigir do produtor que ele olhe para esse momento com bastante atenção, faça suas contas e tente compensar aí alguns momentos melhores de venda que ele teve para avançar um pouquinho com a sua comercialização nos dois casos, tanto soja quanto milho? É, Olha, eu diria assim, milho temos que ver o abril. Aí, clima é clima, os modelos estão mostrando, tem mudado bastante, tá bem? E tudo isso está muito relacionado ao El Ninho, que começou agora a cair um pouco mais rápido. Vamos ver como é que vai ser esse momento de transição. Momentos de transição, quando a gente fala de El Ninho para Laninha, é sempre complicado prever chuva, regime, onde que vai, quanto, isso e aquilo. Então vamos ver o mês de abril. O mês de abril, na minha opinião, é o que vai definir, pelo menos ali para a boca do safrinha, julho, agosto, como é que vão ser os preços. Vão ficar onde estão, ou até um pouco para cima. Vamos ver, vamos ver. Precisamos esperar o mês de abril. Dependemos muito menos de Chicago, e muito mais do clima, falando de milho Brasil. Para soja, amigos, eu acho que Chicago está muito baixo, se bem que acima dos 12 está vindo venda. Aqui no Brasil, nessas últimas 3 semanas foi muito, muito forte de venda, Aham. 9 milhões de toneladas em 3 semanas, realmente muito forte. E Estados Unidos também, acima dos 12, o produtor veio vender. E como eu falei lá no começo, ele está atrasado, precisa vender. E aí acaba limitando as altas da soja. Mas os fundos ainda estão muito vendidos, tem especulação climática, tem uma China que está com uma demanda um pouco melhor, tem a soja brasileira que está ficando mais cara. Eu acho que Chicago tem um suporte agora. Mas encarem essas oportunidades que podem aparecer aí durante o mercado climático americano como venda, especialmente 25, aí que eu estou mais preocupado. 24 produtores já, uma grande maioria, estão avançando nas vendas e tal, mas o 25 é o que me preocupa mais, porque se os Estados Unidos tendo uma produção maior, não tendo condição de criar um grande programa de exportação, não vejo como, e o Brasil não reduzindo área, inclusive provavelmente aumentando de novo, pelo menos uns 2%. Então nós vamos ter mais soja, mais concorrência. E o Brasil sempre vai ganhar dos Estados Unidos. Ponto.
com exceção de grandes quebras. Aí a soja brasileira fica cara. Mas veja, e não vai ser um ano de El Niño, portanto não podemos esperar uma grande quebra. Então, o que me deixa mais preocupado é o 2025. Produtores fiquem muito atentos ao 25, e especialmente pelo seguinte motivo: a relação de troca está muito boa, muito melhor do que nos anos que nós tivemos soja lá naqueles preços, Paraná 170, Sim. Mato Grosso 150, a relação de troca para 25 agora é muito melhor do que foi nos últimos 2 anos, quando a gente fala de safra nova. Vanim, para a gente finalizar, eu sei que a gente está com o nosso tempo ajustadinho, como é que a gente está avaliando o mercado de óleos vegetais nesse momento? Está num momento bom. Se você pega nos últimos 12 meses as vendas, quer dizer, o comércio, a exportação, o fluxo, você vai ter uma queda boa. Queda do óleo de soja, queda de óleo de palma, que é o mais importante, é o mais barato e está reduzindo a produção. A produção está caindo mais rápido do que as exportações, portanto o estoque está baixando, Malásia, Indonésia. A única coisa que está crescendo é o óleo de girassol. Aí é uma desgraça. Você veja como é que é. No caso do milho, do trigo e do óleo de girassol, por causa aí da Rússia e Ucrânia, na Sim. guerra e tudo mais, sempre está a ponta de estoque. Quer dizer, sempre há um grande desconto, apesar de um volume reduzido. E aí isso acaba balizando o mercado por baixo. Mas o mais importante nesse momento é a queda da produção e o comércio do óleo de palma. Então, o óleo de palma está ficando mais caro do que o óleo de soja. Isso não faz sentido nenhum. O óleo de soja é mais nobre. E aí temos um suporte para os óleos. Isso é claro. E isso acaba ajudando a soja também. E se tivermos uma ajudinha do farelo, pô, aí melhor ainda. Não está tendo, tá bom? No caso do farelo, mercado pressionado. Tá. A gente vai acompanhar. Vanim, quero muito te agradecer pela companhia, excelente forma de iniciarmos a nossa semana aqui no Bom Dia Agronegócio, nossa audiência né, te recebendo aqui, como eu disse, né, sempre esperando as suas valiosas informações. Então, obrigada, meu amigo. Uma excelente semana para você, de muito trabalho, de bons negócios, e a gente continua a se falar. Obrigada mais uma vez. Beleza. Boa semana a todos. E, ó, tem super quarta-feira, decisão de juros Estados Verdade. Unidos e Brasil, né? Isso bem importante. E essa questão aí da Argentina do soy dólar, vai Ah, ou não vai? É pois bem é, importante também. tava aqui no Bem meu importante também. escopo, esqueci de trazer. Tem esses rumores, já foi confirmada essa nova rodada ou ainda não, Vanim? Veja, eu conversei semana passada com com dois, na verdade, traders de esmagadoras lá na Argentina, e eles me falaram o seguinte, que é um dado interessante. O governo não chamou as indústrias para uma conversa. Geralmente isso acontece. Geralmente não, sempre. Vai se criar um só dólar, tem que chamar as indústrias para compartilhar e, enfim, ver o que vai fazer, que volume, etc, etc. Não aconteceu. Portanto, pelo menos por enquanto, não parece que vem. Mas tudo é possível. A Argentina precisa de dólares, claro, bastante. Na questão do governo, só tem tomado derrotas. Todas as medidas que o Milei propôs, mais de 600 e tantas mudanças de lei, é, passaram muito poucas. Então, tudo isso não ajuda a economizar, não ajuda a aumentar a arrecadação, e aí o FMI fica esperando. Vamos lá, Milei, você prometeu que a casa ia Sim. ficar arrumadinha e está bagunçado ainda. Portanto, você não vai ver a cor dos dólares. Esse é o recado. E aí o soy dólar ele passa a ser uma possibilidade cada vez maior. Mas por enquanto nada oficial. Ah, essa situação é tensa, né? O Javier Milei tá tendo. Ele já sabia que ele ia enfrentar resistências, mas acho que as resistências estão sendo mais intensas e fortes do que ele imaginava, né, Vani? Sempre é, né? É, Ainda mais bom, não vou lá, nem né? falar aqui esquerda, direita, mas sempre é. Sim. E agora a coisa pode mudar, mas vai demorar. Aí eles vão vir com as eleições de deputados e senadores. Isso é para o ano 2025, se não me engano. Aí quer dizer, a direita pode conseguir mais cadeiras na Câmara e no Senado. Daí a vida pode ficar mais fácil. Mas até Sim. lá parece que vai continuar bem difícil. A gente esperava que seria difícil,
mas eu acho que eles não esperavam que seria tão difícil, né? Embora já estava na conta, né? Que ia demorar e que ia piorar antes de melhorar, mas era jogo duro já que estava sendo esperado, né? No front. Sim. E aí o produtor argentino continua segurando a soja. Essa é a leitura. São o menor nível de vendas dos últimos 10 anos, né, Vanin? É muito baixo. É claro, ele não vende soja, mas vende milho. Portanto, milho argentino hoje, ele dá de laçaço no milho brasileiro, muito mais barato. Muito diferente do ano passado. Nosso milho ano passado era o mais barato. Sim. E agora o da Argentina é o milho a ser batido. E isso limita muito o nosso programa de exportação. Praticamente, do nosso programa de exportação, que pode ser de 41 milhões, talvez 1 milhão tenha sido feito. Um só. Meu Deus. Tá, vamos acompanhar. Tá? Então, produtor, fica atento aí, porque alguma coisa nós vamos ter que exportar. Isso aí não há como. E em algum momento, essa retenção das vendas, elas vêm para o mercado. E aí vem na forma de queda de preço. Não acho que é agora, tá? Não acho. Eu sempre falo isso, né? O produtor tem que ter esse entendimento, esse discernimento de saber que o movimento dele tem impacto direto, né? O movimento ou a falta do movimento, né, Vanin? Tem impacto no andamento dos preços. Sim. E toma muito cuidado, tá? Com informações por aí. Meu Deus do céu, cada coisa que eu escuto, eu fico... Esse cara tem que ir para a escola. Escola do trader. Então faz comparações que não faz o menor sentido. Então, produtores, tem que ficar atento. Esse tipo de informação de que só vai subir, que China está com uma demanda que não existe, enfim, é 20 vezes maior, tal. Isso só faz você não vender, e nós estamos vendo no caso do Mato Grosso, olha o tanto de RJ que temos aí. É um negócio de maluco. Sim. Se eu fosse produtor, ia mandar minha conta, paga aí a conta aí, você falou para eu não vender, e agora o preço é muito mais baixo. Sim. Isso é um desserviço, é brincadeira. Desculpa aí o desabafo, é que eu já estou indo embora, tá bom? Não, como eu falei, você está em casa, é bom a gente trazer o seu desabafo como um alerta importantíssimo para o produtor, e eu te agradeço muito por isso, inclusive. É como um médico falar assim, olha, cuidado com tal hábito ou isso, aquilo, e aí vem uma outra, não, fumar faz bem, pode continuar fumando. Pois é. Descobriu-se que a nicotina não é tão ruim assim. Pois é. O tabaco, etc. Pois é, amigo, eu tenho falado bastante sobre isso. E não dá para culpar o mensageiro, né, Vanin? A gente tá falando o que tá acontecendo. Não, o teu papel não é análise, o teu papel é reportar. Porém, eu tô falando de análise. Mas então, quem tem que analisar... Quer dizer, que fala assim, olha, acho que você não tá vendo aqui, tá, olha, a China tá comprando muito mais. É uma questão de sazonalidade de embarques. Não vamos esquecer de uma coisa. No caso da soja, o Brasil colheu muito antes. Portanto, ia embarcar antes. Uhum. É natural. Isso faz parte de cada ano. E no ano que vem, se nós atrasarmos a colheita, então nós vamos ter um janeiro fraco, fevereiro fraco. Sim. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter um programa menor. Certo. E agora os embarques de janeiro e fevereiro foram maiores. Que a colheita foi muito mais antecipada, mas isso não quer dizer que nós vamos ter embarques maiores que o ano passado. Na verdade, muito pelo contrário. Minha estimativa é 10 milhões a menos. Certo. Bom, vamos acompanhar. Vanin, sempre bom estar contigo. Muito obrigada. De novo, principalmente pelos alertas aos produtores brasileiros, valiosíssimos. Excelente forma da gente começar a semana, mais uma vez. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você. As portas estão sempre abertas para ti por aqui. Obrigada. Um grande abraço. Bom dia a todos. Boa semana. Obrigada para você também. Até a próxima.